Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Eu estou aqui com nomes dos nossos irmãos e irmãs que se tornaram novos sócios e sócias aqui da Associação do Senhor Jesus e que em breve receberão na casa deles lá a medalhinha de Nossa Senhora das Graças que nós temos falado aqui. Então todos aqueles que se tornarem novos sócios receberão a medalha de Nossa Senhora das Graças em suas casas para de fato viver um pouco mais a sua devoção, não só viver a sua devoção, mas de fato perceber quantas graças você e nós podemos receber cada vez que nós invocamos os nossos santos, né? Aqueles que nós temos um carinho todo especial. Por exemplo, os novos sócios, a Jovelina Maria Ranzi, de Caxias do Sul, no Rio de Janeiro. Ela se pede pela sua saúde, pede pela saúde da sua família. Também Noeli da Silva Ferreira, ela é de Itaguajé, lá no Paraná. Ela pede em especial pelo casamento do casal Noeli e Luciano e pede também paz, harmonia e entendimento. De São Paulo, capital, a Madalena Teixeira de Souza, ela pede pela sua família e por toda a sua família. Silmara Gertrude Santon Ramos, de Cosmópolis, no interior de São Paulo, pede pela sua saúde e por toda a sua família. A Maria Irene Soares Amorim, ela é de Choro ou Choró, eu não sei, Choro, no Ceará. Perdoe, Maria Irene, se eu li o nome da sua cidade errado, viu? Ela tornou-se sócia e pede pela cura e libertação e sua conversão e pede também por Francisco Antônio Amorim. A Rosilene Oliveira Silva, de Santa Maria de Itabira, lá em Minas Gerais. Ela tornou-se nova sócia e pede por Graciele, em ação de graças pelo aniversário e pede também a graça de um emprego. E agradece pelo emprego do Mateus. Maria Odete Pitol Garcia, de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, tornou-se sócia. O Ademar, esse aqui ele quer participar do quadro Que Santo é Esse? A Maria das Graças Silva, de Junqueiro, lá Alagoas, também tornou-se nova sócia, pede pela cura e libertação dela mesma e de toda a sua família. E a Maria Luísa Rolfe de Lima Tonim, de Campinas, aqui no interior de São Paulo, também tornou-se sócia e pede uma oração em especial por um emprego para sua filha Luciana. Pede pela saúde e proteção da sua mãe na atividade, por ela mesma, por toda a sua família. E a Lilian Aparecida de Andrade, de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, também tornando-se sócia, pede pela sua cura e pede também pelos seus filhos e por toda a sua família. Então, olha, um agradecimento muitíssimo especial a você que se tornou o novo sócio aqui, sócia da Associação do Senhor Jesus. Você sabe que a associação precisa de você, mas também, né, claro, ela quer ter essa graça de, ao longo desse mês, cumprir todos os seus compromissos, as suas tarefas, aquilo que todos nós precisamos, né? Quando nós temos um compromisso com alguém, é muito importante que a gente cumpra aquele compromisso, não é? E a Associação do Senhor Jesus, ela tem um compromisso com você, de levar a palavra de Deus, levar aquilo que é muito importante para você. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um compromisso com aqueles que fazem gerar essa imagem, por exemplo, que chega até você, não é? A proclamação, aquilo que é mais importante, as missas, os programas educativos, programas de evangelização, os terços, né? E como eu disse também, as santas missas, mas para isso ela precisa da sua ajuda e estende a mão para você. Por isso que novos sócios são muito bem-vindos, porque nos ajudam a levar a palavra de Deus a tantas pessoas. Nossa temática de hoje, o que te faz sofrer? Mulher, o que te faz sofrer? Quais são aquelas coisas que ficam aí buscando aí dentro, talvez uma solução, não é? A gente apresentou aqui agora esse trabalho belíssimo da Associação Rainha da Paz, que leva de fato às mães uma compreensão melhor daquela situação que inicialmente seria de sofrimento, mas depois se transforma numa situação de alegria. Aliás, alegria que a gente fica procurando em tantas coisas, né? Em objetos, em ter, em possuir. No entanto, a alegria às vezes da partilha, a alegria da solidariedade. Então, assim, aquilo que inicialmente poderia ser uma situação de sofrimento, passa a ser uma situação de alegria, de ressurreição, eu diria. Porque a gente vive assim, puxa vida, aquela situação que traria tantos transtornos, a pessoa muda aquilo. Sabe por que é importante isso? Eu gostaria só de frisar essa questão, porque às vezes nós temos um sofrimento, lógico, não é? Aquela situação que nos tira do sério, faz com que a gente se torne uma pessoa rude, carrancuda até. Porque eu tenho esse sofrimento, eu não mereço esse sofrimento, essa situação acontece comigo dessa maneira. Mas às vezes a gente pode mudar tudo isso, né? A gente pode dar um significado diferente. Há coisas que de fato ficam difíceis e a gente precisa, pela nossa fé, pedir a Deus força para que a gente, num determinado momento de sabedoria e entendimento, possa resolver aquilo. Em outros, a gente mesmo pode dar um significado com a força de Deus, claro,
mas a gente pode fazer acontecer diferente. Então, por isso que às vezes a gente tem que pensar muito. Como nós estamos vivendo esse sofrimento? E alguns, por iniciativa dos outros, nos tornam duros e também tiram a nossa dignidade. Que sofrimento é esse? Que tira a sua dignidade. Nós vamos ver agora um vídeo justamente falando disso, de um tipo de sofrimento que às vezes assola e machuca o coração de tantas pessoas. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Violência doméstica, seja qual for a raça ou classe social. A violência doméstica, ela acontece dentro das quatro paredes e as pessoas não veem. Porque quando ela sai de lá de dentro, ela já sai maquiada e o filho, a filha, não vê essa violência. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima da violência doméstica e muitas delas não pedem ajuda por medo ou por desconhecerem a Lei Maria da Penha. Nos casos mais graves, a cada 1h30, uma mulher perde a vida vítima da violência masculina. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, não teve muito impacto para combater os casos de agressão. O estudo mostra que o feminicídio, o homicídio da mulher, continua com números altos no Brasil. Valquíria é jovem, tem 28 anos, 3 filhos e foi casada por 11 anos. Antes das drogas era muito bom. Ele era um excelente marido, um excelente pai. Depois que veio a começar a usar as drogas, daí ele começou a ficar mais agressivo. O medo dele era de eu trair ele. Então ele ficava muito ciumento, não podia olhar para o lado que estava olhando para alguém, ou se eu recebesse uma ligação, ele queria saber quem era que estava naquela ligação. E eu não dormi em casa, dormi na casa de uma vizinha. E quando ele chegou de manhã, ele não me viu lá e foi na casa dessa vizinha. E nisso, ele já, na mente dele, foi que eu tinha traído ele. E foi nisso que ele chegou e veio direto no meu pescoço, falando que ia me matar porque não aceitava ser traído. Onde nós chegamos, né? O limite que a pessoa vai é a agressão à mulher, né? Como a reportagem diz, a violência doméstica, não é? Eu fico impressionado como que ainda existem homens que têm atitudes como esta. Eu fico pensando até que ponto essa pessoa, de fato, até que ponto não, essa pessoa só pode ser doente, né? É uma doença que atinge essa pessoa de tal maneira que ela não percebe que a outra pessoa é a sua companheira, é a sua mulher, é a sua esposa, para a vida, para partilhar a vida, para partilhar aquilo que é mais importante. Por isso a gente não pode ficar omisso diante de uma situação como essa, né? Omisso diante de uma situação onde o marido agride a sua esposa, onde o marido acha que a esposa é a sua escrava, onde acha que a sua esposa é a sua propriedade. Isso nunca é casamento, nunca vai ser. Porque o casamento de fato, é a união, é o diálogo, é o respeito. Claro, todos nós temos as nossas desavenças, os nossos desentendimentos de ideias, de raciocínio, de percepção, mas isso não nos dá o direito de fisicamente agredir a outra pessoa, principalmente no relacionamento familiar. Então, onde existe isso, existe de fato, na vida desse homem, uma incompreensão daquilo que ele é. A pessoa não se conhece, não sabe quem é. Uma pessoa que tem essa atitude de agredir uma mulher, é uma pessoa que de fato não merece muito o nosso respeito, merece de fato a cadeia, merece de fato aquilo que a justiça pode colocar como ponto final para que isso termine. Então, por isso que a gente não poderia ficar omisso a isso, né? Já que a gente fala de mulher que te faz sofrer, a gente sabe que há muitos casos nesse sentido de violência doméstica. A gente não pode se tornar omisso, não pode ser demagogo, nós não podemos viver aqui uma realidade que, isso não existe. Claro que existe. Então, assim, olha, se você conhece alguém, né, se você passa por isso, toma atitude, não é? Eu acho que a gente não pode deixar que o outro tire de nós aquilo que Deus deu, que é a dignidade. A gente sabe que algumas situações são muito difíceis, né? E as mulheres, às vezes, ficam omissas por N situações. Mas a gente junta a voz de tantas outras aqui, né? Aquelas que, de fato, já tomaram a iniciativa de dizer, olha, basta com essa violência doméstica. Se esse é um tipo de sofrimento, nós vamos rezar com muito carinho por você hoje no final da nossa
do nosso programa, porque ninguém merece ser agredido verbalmente. Principalmente por aquela pessoa que você jurou lá diante do Padre, diante de Deus, de viver toda uma vida em comum. É claro que na vida de casal as coisas às vezes não são ali um mar de rosas, não é? Um tem um pensamento, outro tem outro e assim por diante. Mas agredir, colocar a pessoa lá no chão, como se aquela pessoa fosse uma propriedade sua, que você pudesse fazer e desfazer como você bem entender, isso é um absurdo, né? A gente não pode admitir. Então a Associação do Senhor Jesus não admite isso, né? A Rede Século XXI não admite isso. Então, tome atitude se for necessário, não é? Nós temos então aqui o nosso Facebook. Antes de a gente ir para o intervalo, eu gostaria de a gente dar uma olhadinha lá, porque assim tem algumas mensagens aqui, né, de várias pessoas, por exemplo, ó, do Carmo da Rocha, o que me fez sofrer, até coloca aqui, ó, converso com a minha nora, está muito difícil, vamos equilibrar isso aí, não é? Veridiana Sanches, bom dia, Padre, venho pedir por minha família, saúde e situação financeira, uma causa na justiça. Vitória Eduarda, bom dia, Padre, peço que rezem por mim e por minha família, que Deus nos proteja de todo mal. Peço que rezem para meu paciente, Flávio Crisóstomo. Grande abraço, Flávio, no qual se encontra acamado. Ele manda um abraço, mandaram um abraço para Caratinga, em Minas Gerais. Um grande abraço a todos aí de Caratinga, em Minas Gerais, vocês que estão sintonizados aí na Rede Século XXI. E outras pessoas também já estão sintonizadas aí. Quero lembrar você, que santo é esse? Ou melhor, que santa é essa? Qual é a santa que nós estamos falando aqui? Tá vendo aí? Mais um quadrinho a gente vai abrir no próximo intervalo, claro, e eu fico esperando a sua ligação e a sua participação. Olha, última dica, aliás, a mesma dica, mãe de 3 filhos, um deu muito desgosto para ela e, no entanto, se tornou santo, e ela também, obviamente, não é? Intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. Aliás, tá vendo aí, ó? É um intervalinho só, o intervalo você sabe que é rapidíssimo, daqui a pouco a gente... Até mais.